Olá pessoal, eu sou a Amanda, integrante da Liga Acadêmica de Cirurgia e Anatomia da UES. Atualmente estou no terceiro período de Medicina e no vídeo de hoje, para dar seguimento ao nosso projeto do LACANFLIX, vamos falar sobre os músculos do dorso. Inicialmente, é importante saber que os músculos do dorso se dividem em dois grupos principais, que seriam os músculos extrínsecos e os músculos intrínsecos. No caso dos músculos extrínsecos, eles se dividem em músculos superficiais, que são os músculos responsáveis pelos movimentos dos membros superiores, e os músculos intermediários, que são responsáveis pelos movimentos respiratórios. Então, entre os músculos da camada superficial, temos o músculo trapézio, latíssimo do dorso, o levantador da escápula e os romboides, que são tóraco-apendiculares e inervados pelos ramos anteriores dos nervos cervicais. Já os músculos intermediários, que são comumente chamados de músculos respiratórios superficiais, temos o serrátil posterior superior e o serrátil posterior inferior, que são supridos pelos nervos intercostais, sendo que o serrátil posterior superior é inervado pelos 4 primeiros nervos intercostais e o serrátil posterior inferior é inervado pelos 4 últimos nervos intercostais. Agora sobre os músculos intrínsecos. Eles são divididos em 3 camadas, que seria a camada superficial, a intermediária e a profunda. Então, na camada superficial, temos o esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço. Na camada intermediária, os eretores da espinha. E na camada profunda, que se divide em maior e menor, temos o semiespinal e o multífido e os rotadores na camada maior. E os interespinais, intertransversais e levantadores das costelas na camada profunda menor. Agora vamos falar mais detalhadamente sobre cada músculo, começando pelos músculos extrínsecos. Bom, superficialmente temos 2 grandes músculos, que seriam o músculo trapézio e o latíssimo. Então vamos começar pelo trapézio. O trapézio tem sua origem na linha nucal superior, na protuberância occipital externa, no ligamento nucal e processos espinhosos de C7 a T12. Já a sua inserção é no terço lateral da clavícula, no acrômio e na espinha da escápula. É importante saber que o trapézio se divide em 3 partes, que seria a parte descendente, a parte intermediária e a parte ascendente. No caso, a parte descendente ela tem a função de elevar a escápula. Já a parte intermediária, com as suas fibras transversais, tem a função de retrair e rodar a escápula. E a parte ascendente tem a função de deprimir a escápula. A sua inervação é feita pelo nervo acessório. Aqui nessa foto podemos ver que o trapézio ele delimita o trígono cervical posterior juntamente com o esternocleidomastoide. Agora vamos falar sobre o latíssimo do dorso. Ele tem sua origem nos processos espinhosos de T7 a L5, sacro, fáscia tóraco-lombar, crista ilíaca e as últimas 3 costelas. A sua inserção é no sulco intertubercular do húmero e tem ação de extensão, adução e rotação medial do húmero. Já o levantador da escápula tem a sua origem nos processos transversos de C1 a C4 e a sua inserção no ângulo superior da escápula. Tem a ação de elevar a escápula e inclinar sua cavidade glenoidal inferiormente. Agora vamos falar sobre os músculos romboides, que são 2. Temos o romboide maior e o romboide menor. No caso, o romboide menor tem a sua origem no ligamento nucal e processos espinhosos de C7 a T1. Já o romboide maior tem a sua origem nos processos espinhosos de T2 a T5. E no caso da inserção, temos, no caso do romboide menor, a sua inserção é na margem vertebral da escápula superior à espinha da escápula. E no caso do romboide maior, a sua inserção é na margem vertebral da escápula inferior à espinha. Tem a ação de retrair a escápula e rodar para deprimir a cavidade glenoidal. Além disso, fixa a escápula na parede torácica e tem a função da elevação, da adução e da rotação da escápula. Agora vamos falar sobre os músculos serráteis.
É importante lembrar que existem 3 músculos serráteis. Temos um anterior, que não vamos falar nesse vídeo porque não pertence aos músculos do dorso, e temos e 2 posteriores, que seriam o serrátil posterior superior e o serrátil posterior inferior. Vamos começar pelo serrátil posterior superior. Esse músculo ele fica abaixo dos músculos romboides, tá? E tem sua origem no ligamento nucal e processos espinhosos de C7 a T3. Se insere na borda superior da 2ª à 4ª costela e tem a ação de elevar as costelas. Já o serrátil posterior inferior se encontra abaixo do latíssimo do dorso. Tem a sua origem nos processos espinhosos de T11 a L3 e a sua inserção da 9ª à 12ª costela. E tem a ação de depressão das costelas. A inervação desses 2 músculos, tanto do serrátil posterior superior como do inferior, é feita pelos nervos intercostais. Agora vamos falar mais detalhadamente sobre os músculos intrínsecos, começando pelos músculos esplênicos. Bom, os músculos esplênicos se situam lateralmente e posteriormente ao pescoço, originam-se na linha mediana e estendem-se superiormente até as vértebras cervicais, no caso do esplênio do pescoço, ou até o crânio, que seria no caso do esplênio da cabeça. Esses músculos têm a função de revestir e manter os músculos profundos do pescoço na sua devida posição. Então vamos começar pelo esplênio da cabeça. Tem a sua origem no ligamento nucal e nos processos espinhosos de C7 a T3. A sua inserção é no processo mastoide do osso temporal e no terço lateral da linha nucal superior. Tem a ação de extensão da cabeça, inclinação lateral e rotação para o mesmo lado. E a sua inervação é feita pelos nervos cervicais espinais médios. Agora vamos falar sobre o esplênio do pescoço. Ele tem sua origem nos processos espinhosos de T3 a T6, a sua inserção nos processos transversos de C1 a C3 e tem a ação de extensão do pescoço, inclinação lateral e rotação do pescoço para o mesmo lado. Os nervos responsáveis pela sua inervação são os nervos espinais cervicais inferiores. Agora vamos falar sobre os músculos eretores da espinha, ou músculos paravertebrais, que são 3: o músculo ilho-costal, o músculo longuíssimo do dorso e o músculo espinal. Para facilitar a memorização, é só pensar que o músculo ilho-costal ele é mais lateral e próximo das costelas, e o músculo espinal é mais medial e próximo da coluna vertebral. Então vamos falar sobre a origem e a inserção de cada um desses músculos. No caso do músculo ilho-costal, ele tem sua origem nas costelas e na crista ilíaca, e a sua inserção nos processos transversos e nas costelas, tá? Agora, o músculo longuíssimo do dorso tem a sua origem nos processos articulares de vértebras cervicais e processos transversos de vértebras torácicas e lombares. Já a sua inserção é no processo mastoide do temporal e processos transversos de vértebras torácicas e lombares. Já a inervação responsável por esses músculos são os nervos espinais cervicais, torácicos e lombares. Agora vamos falar sobre o músculo espinal. No caso do músculo espinal, ele se origina no ligamento nucal e processo espinhoso das vértebras cervicais. E a sua inserção é nos processos espinhosos das vértebras torácicas superiores e cervicais mediais. A sua inervação é feita pelos nervos espinais, torácicos e cervicais inferiores. Tem a ação principal de extensão e inclinação da coluna vertebral. Agora vamos falar sobre a camada profunda. Ela pode ser dividida em maior e menor. No caso da camada profunda maior, ela também é chamada de músculos transversos espinais, que, como o nome já diz, são responsáveis por ligar os processos transversos aos processos espinais, que no caso seria o músculo semiespinal, o músculo multífido e os rotadores. Agora temos a camada profunda menor, que é composta pelos interespinais, intertransversários e os levantadores das costelas. Vamos falar mais detalhadamente sobre cada um deles, começando pelo semiespinal, que tem sua origem nos processos transversos de C4 a T12 e a sua inserção nos processos espinhosos
das regiões cervical e torácica. Tem a ação de extensão da cabeça, do pescoço, do tórax e rotação destes para o lado oposto. É importante saber que esse músculo pode ser dividido em 3 partes, que seria a parte músculo semiespinal da cabeça, do tórax e o semiespinal do pescoço. Agora vamos falar sobre o músculo multífido, que tem sua origem no sacro, no ilho e processos transversos de T1 a T12 e processos articulares de C4 a C7. A sua inserção é nos processos espinhosos das vértebras que ficam acima, abrangendo 2 a 4 segmentos, e tem a ação de estabilização da coluna vertebral em movimentos locais. Agora sobre os músculos rotadores, que têm sua origem nos processos transversos da região cervical, torácica e lombar. A sua inserção é feita no processo espinhoso da vértebra superior à sua origem. Tem a ação de estabilização das vértebras, extensão e rotação da coluna. Agora vamos falar sobre a camada profunda menor, começando pelos levantadores da costela, que tem sua origem nos processos transversos de C7 e T1 a T11 e a sua inserção na costela inferior entre o seu tubérculo e o ângulo. E tem a ação de elevar as costelas e flexionar lateralmente a coluna. Agora vamos falar sobre os intertransversários. Como o nome já diz, ele liga os processos transversos entre si. Então, a sua origem e a sua inserção se dá nos processos transversos. Agora, a sua ação é de ajudar na flexão lateral da coluna e estabilizar a coluna vertebral. Agora, sobre os interespinais, como o nome também já diz, tem a função de ligar os processos espinhosos. Então, a sua origem e a sua inserção nos processos espinhosos e a sua ação é ajudar na extensão e na estabilização da coluna vertebral. Agora eu vou abordar um pouco sobre algumas correlações clínicas relacionadas aos músculos do dorso. No caso, é importante saber a diferenciação entre distensões, entorses e espasmos do dorso. A distensão do músculo ocorre quando um peso não é adequadamente equilibrado sobre a coluna vertebral, causando a distensão. Já a entorse é uma lesão na qual há o acometimento de apenas um ligamento ou da fixação do ligamento ao osso, sem uma luxação ou fratura. Já os espasmos é uma contração involuntária e súbita de alguns grupos musculares. Agora é importante saber que existem 4 fatores que aumentam o risco de lesão da coluna vertebral, que seria força, repetição, postura e estresse aplicado ao osso da coluna. Então, uma má condição física, o sedentarismo ou uma postura inadequada e o excesso de peso corporal contribui para a ocorrência e a gravidade de entorses e distensões. Então, é importante saber que os músculos lombares são adaptados para a manutenção da postura e não para o levantamento de peso. Então, se você for levantar uma carga muito pesada, é importante que flexione os joelhos e utilize os músculos extensores da coxa para que isso não cause uma lesão na coluna vertebral. Então, gente, essas foram as minhas referências. E obrigado por terem me assistido até aqui. É muito importante que vocês curtam, comentem e compartilhem o vídeo com seus amigos e se inscrevam no nosso canal para ajudar no nosso projeto. Até o próximo vídeo.